Boa tarde a todos. Nossa disciplina Direito Civil 8, Direito das Sucessões. Estamos trabalhando com a concorrência do cônjuge e agora também do companheiro com os descendentes do falecido. A primeira situação que o Código Civil trata no artigo 1829 é que a regra geral, como nós explicamos em sala de aula, é de que haverá concorrência do cônjuge com os filhos do falecido. Então esse é um ponto importante, porque é um sistema inovador do Código Civil de 2002 e a regra geral é de que haverá concorrência. Bom, a partir daí passam a se existirem as dissonâncias, não é? Os pontos que não são proporcionais e até errôneos na legislação, porque a partir de então o Código Civil passou a determinar que essa concorrência se daria em relação a cada regime de uma forma, não muitas vezes seguindo, até pelo contrário, na maioria dos pontos em que o Código aborda, não houve uma racionalidade, nem uma proporcionalidade, nem uma razoabilidade em relação aos regimes de bens e o tipo de concorrência que vai existir. A regra geral, então, é a da concorrência. E a primeira situação que o Código Civil traz é que no regime da comunhão universal de bens não haverá essa concorrência. Ou seja, naquele regime onde os cônjuges mais deveriam comungar tanto o patrimônio conquistado durante o casamento, que são os aquestos, como aqueles que são particulares e aqueles que foram recebidos de herança, na comunhão universal ele é um regime que todo esse patrimônio é partilhado. Todavia, para o direito sucessório não vai existir concorrência. Isso quer dizer o quê? Houve uma previsão ou uma presunção do legislador de que desse tipo de regime já existe em relação ao outro a conquista de bens que vieram antes do casamento. Então, como isso já existiu, que é uma presunção que pode estar errada, porque muitas vezes as pessoas efetivamente conquistam seu patrimônio após o casamento, o legislador presumiu que no caso desse regime poderia já ter sido, ou melhor, já até com um tom de afirmação, o casal já conquistou um patrimônio que era do outro e vice-versa. Nesse sentido não haveria, porque ainda existir uma concorrência, ou seja, nesse caso vai ser retirada somente a meia-ação e não vai ter concorrência. Então, na comunhão universal, mesmo um casal que conquistou todo o seu patrimônio depois do casamento, o sobrevivo, o supérstite, o viúvo, não vai entrar na parte da herança, ficando apenas com a sua meia-ação. O segundo regime que o Código também coloca como exceção, assim como a comunhão universal, é a separação de bens obrigatória. Nesse caso, o legislador entendeu que a separação de bens obrigatória é um regime diverso da separação de bens convencional. Isso quer dizer o quê? Que na separação de bens obrigatória, que é aquele regime que as pessoas que se casam antes dos 18 anos, ou aquelas que se casam, que é a situação mais comum, com mais de 70 anos, nesses dois casos também não vai haver concorrência dos filhos com o cônjuge sobrevivente. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso o cônjuge não vai herdar o patrimônio do falecido, ele vai ficar de fora. Houve acerto, em minha opinião, em relação a essa situação? Sim, houve, porque nesse regime de bens, de fato, o próprio legislador já determinava que não seria um partilhador, ou não teria direito à partilha com o outro dos bens conquistados, tanto depois do casamento e muito mais com os bens conquistados anteriormente ao casamento. Então, nesse caso, o legislador acertou.
O que talvez não, o que certamente deveria ter feito o legislador e ele não fez, é ter englobado tanto a separação de bens obrigatória, como também o regime da separação de bens convencional. Ou seja, nesses dois casos não deveria o supérstite herdar, porque assim seguiria a lógica, a proporcionalidade, né, a racionalidade do regime de bens. Se na separação obrigatória se entendeu que o próprio regime determinava que não deveria haver a partilha, o mesmo deve seguir com a separação convencional. Digo mais, a separação convencional, ao contrário da separação obrigatória, o casal já tinha determinado que não iria conquistar patrimônio, que não iria dividir patrimônio com o outro. Todavia, é aquela situação que eu chamo da encruzilhada, quando chega no direito sucessório, o legislador, nesse caso especificamente, na separação convencional, interpretou que era uma situação diferente da separação obrigatória, ou seja, separando a natureza dos regimes, e para este caso, então, ele acabou comungando que houvesse a partilha, ou seja, que o cônjuge deveria ser herdeiro dos bens, concorrendo com os filhos deste, dos bens deixados. Como nesse regime, em tese, não há bens onerosos, porque ele já presume que todo bem que é adquirido ele é particularizado, nesse caso, o cônjuge sobrevivente vai herdar em relação aos bens particulares do outro, concorrendo com os filhos daquele. Então, um casal, por exemplo, que já teve 3, 4 casamentos, ou até um regime de separação de bens na união estável, aquele casal que já teve outras relações ou que já teve outros casamentos, decide não, cada um vai ter seu patrimônio, mesmo assim ele ainda, do seu patrimônio que deixou, em caso de falecimento, permitirá que o outro cônjuge sobrevivente seja herdeiro desse patrimônio, dividindo esse, compartilhando esse, partilhando esse, comungando esse com os seus filhos. Eu vou fazer pequenos vídeos, vou deixar esse aqui, inicialmente para vocês podem fazer perguntas, e a partir do vídeo seguinte eu inicio então daí a partir do regime da comunhão parcial de bens. Obrigado.